e 4. Hoje nós vamos falar da união do crente com Cristo. Eu vou esperar que todos achem. Nós lemos aí Efésios, não foi? Ele fica mais à frente de Efésios. Tem Efésios, Filipenses e Colossenses. Depois de Filipenses vem Colossenses. Tem Efésios, Filipenses e Colossenses. Se o irmão Eduardo não achou, pode ajudar a irmã Laura. Achou? Certo. Pequenininho aí a gente... Colossenses capítulo 3. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor: portanto, se fortes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém. Amém. Oramos a Deus novamente por esta palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, nós queremos falar hoje dessa união do crente com Cristo. Nós aprendemos no batismo, antes dos irmãos serem batizados, nós aprendemos que o cristão, ele se une a Cristo em 3 aspectos. Ele se une a Cristo na sua morte, ressurreição, né? Na sua morte, na sua ressurreição, e também na ascensão de Cristo, né? Ele está unido a Cristo na obra de Cristo, mas especificamente na morte e na ressurreição, porque o crente morre e ele ressuscita juntamente. E hoje nós queremos entender na Bíblia o porquê nós ressuscitamos juntamente, né? Esta obra magnífica do Senhor Jesus Cristo de nos ressuscitar, de Deus nos ressuscitar junto com Cristo. É evidente, irmãos, que se nós precisávamos ser ressuscitados juntamente, é porque, primeiro, estávamos separados e, segundo, estávamos mortos. Então, essa obra de Cristo na cruz, na vida do crente, isto aconteceu, irmãos, pelo chamado do Senhor, pelo chamado de Deus, como explica Efésios, a obra do nosso chamado. Efésios capítulo 1 nos ensina, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que Deus é quem nos chamou antes da fundação do mundo. Cada cristão que ainda vai se converter, que já se converteram e que ainda vai se converter, eles foram chamados por Deus antes de Deus criar qualquer coisa. Mas para esses chamados, para Deus chamar e para concretizar o chamado, Ele enviou o Filho para morrer no lugar daqueles que foram chamados. Né? Daqueles que foram chamados. Ele morreu pelos nossos pecados. E também o Espírito Santo, ele sela essa pessoa. Ele sela. O Espírito Santo faz habitação no crente. Ele vem do alto para baixo. Ele faz habitação, diferentemente do Antigo Testamento,
em que o Espírito Santo vinha, fazia uma obra na vida de um juiz daquele tempo, na vida de um servo de Deus, mas ele se retirava. O próprio Davi, ele ora: não retires de mim o teu Espírito. É porque o Espírito se retirava no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, o Espírito Santo ele veio para ficar, porque foi uma promessa do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo viria, e ele ficaria conosco até o último dia, até a consumação dos séculos. Então é diferente a ação do Espírito Santo no Novo Testamento, é diferente da ação do Espírito Santo no Velho Testamento, que é diferente também o Espírito Santo agirá diferentemente também na grande tribulação. Quando hoje o Espírito Santo age na vida dos seres humanos para formar a igreja, Antes no Velho Testamento era para cumprir um propósito de Deus, para fazer uma obra específica, usar homens de Deus para fazer uma obra específica. Mas, porém, ele em momento ele se retirava. Então ele está agora com a igreja, ele está com cada salvo, morando em cada pessoa, em cada salvo. Porque ele está formando a igreja. Ele está formando. Cristo é o cabeça da igreja e ele está formando a igreja. Então, quando a igreja estiver completa, que é chamada da plenitude dos gentios, que quando essa igreja estiver completa, quando ela estiver toda adornada, preparada, haverá o casamento, que é o arrebatamento da igreja, que é o encontro, que é a reunião dos crentes com Cristo. Na grande tribulação será diferente. Por que será diferente? Será diferente a ação do Espírito, porque agora, na grande tribulação, não haverá igreja. Então, ele vai continuar convencendo o homem do pecado, da morte e do juízo. É a obra do Espírito Santo. Porém, a igreja não estará mais sendo formada, ela já está completa no céu. Então, é preparando essas pessoas de uma outra forma. Elas adentrarão, esses convertidos entrarão no reino milenar. Então é diferente. Nós estamos vivendo na dispensação da graça. Essa é a dispensação que nós estamos vivendo. E Paulo, aqui em Colossenses capítulo 3, ele diz para os irmãos daquela igreja: portanto, se fortes ressuscitados com Cristo. Então, como eu falei para os irmãos, se a gente foi ressuscitados com Cristo, é porque nós estávamos mortos. E nós sabemos que há 3 tipos de morte que nós herdamos. Quando Adão, o cabeça da raça humana, ele caiu, nós herdamos a morte física. Como diz lá em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, herdamos, quando Adão pecou, se rebelou contra Deus, nós estávamos também em Adão, por isso que nós herdamos o pecado de Adão, passa de geração a geração, e já nascemos no pecado. Adão morreu, consequentemente também eu vou morrer. Este corpo, essa foi a herança de Adão. Mas, porém, nós também morremos espiritualmente. A primeira morte é a morte física, a segunda morte, a morte espiritual, que é a separação do homem de Deus. O homem tinha comunhão com Deus, agora ele não tem mais comunhão com Deus. Ele foi separado de Deus, porém tem outro tipo de morte. Esta é a pior das mortes, que é a morte eterna. A morte eterna é a separação para sempre. É a separação total do homem de Deus, como está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 14. E lá no livro da Revelação de Apocalipse, diz que esta é a segunda morte. A separação total de Deus é chamada de segunda morte. Então, irmãos, de maneira que quando nós em Cristo Jesus estávamos mortos,
nós herdamos esses 3 tipos de morte. Eu herdei esses 3 tipos de morte: morte física, morte espiritual e morte eterna. Quando nós lemos aqui em Efésios a nossa condição e o que Cristo teve que fazer para mudar a nossa condição. Eu já falei para os irmãos que nós estávamos, que Deus nos chamou antes da fundação do mundo. Mas para concretizar isso, o que foi que aconteceu? Aqui diz, a leitura que nós acabamos de fazer. Qual era a nossa condição, irmão Eduardo? Ele vos deu vida. Qual era a nossa condição? Estando vós mortos. Como eles estavam mortos se eles estavam vivinhos? Mortos espirituais. Mortos espirituais. Por que é mortos espirituais? Porque é chamado de delitos e pecados, o que separa o homem de Deus. E ele diz no versículo 2: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E o que éramos? Éramos por natureza filhos da ira, como também todos os outros. Não era diferente de ninguém. Éramos filhos da ira, como também os demais. Então, irmãos, essa era a nossa condição. Para que Deus nos chamou, mas para concretizar o chamado, para nos libertar da morte espiritual, entra a obra de Cristo na nossa vida. Entra a obra de Cristo na nossa vida. No versículo 5 de Efésios, capítulo 2, ele diz, ele enfatiza mais. Mas eu quero pegar aqui o versículo 4. A obra de Deus. Mas significa que mesmo além de tudo isso, meus irmãos, mesmo além da nossa situação, da nossa depravação total, da nossa depravação, ou seja, todas as nossas ações foram atingidas pelo pecado, mas mesmo assim Deus foi sendo rico em misericórdia por causa do grande amor que nos amou. Mesmo no estado em que eu vivia, Deus foi rico em misericórdia. E por causa do amor com que nos amou. Versículo 5, ele refuta de novo o nosso estado. E estando nós mortos nos delitos e pecados. Agora, o que foi que ele fez, irmãos? A obra para concretizar a nossa ressurreição. O que foi que ele fez? Se estávamos mortos em delitos e pecados, mortos espirituais, ainda vivos, porém mortos. Aí nós vemos as pessoas que não querem nada com Deus, nós sabemos como elas estão. Elas estão mortas em delitos e pecado. Por isso nós não ignoramos os seus atos. Ele diz assim, e nos deu vida com quem? Juntamente. É isso que eu quero enfatizar aqui com os irmãos. Ele nos deu vida juntamente. Juntamente com Cristo. Como aconteceu isso, irmãos? Como nós estávamos mortos, quando foi que nós ressuscitamos? Foi na nossa conversão? Quando houve a nossa ressurreição? A nossa ressurreição aconteceu quando Cristo ressuscitou também. Deus nos ressuscitou juntamente ligados com Cristo. A nossa ressurreição, mesmo a gente ainda não estava vivo, nós ainda não existíamos, mas Deus nos ressuscitou no dia, juntamente com Cristo. Por quê? Porque nós estamos ligados a Cristo.
nós estamos nele e por ele, radicados nele, radicados. Nós estamos, como ele é a videira e nós estamos entroncados na videira. Então, quando ele ressuscitou, mesmo a gente ainda não existindo, nós já também ressuscitamos com ele. A nossa ressurreição aconteceu, irmãos, no passado, que reflete hoje no presente. O que é que reflete hoje no presente? A nossa vida cristã, a nossa vida com Cristo. Então nós fomos ressuscitados com ele, juntamente com ele. Então a nossa ressurreição no passado, e nós hoje, através do batismo, nós declaramos isso. Quando nós nos colocamos em posição e nós confessamos ali novamente o Senhor, né? Cremos, fazemos nossa confissão de fé e descemos as águas do batismo, representando ali a nossa morte. E quando nós levantamos das águas, tem que ser todo submergido, né? Todo submergido. E aí depois o pastor pega aí, levanta o eleito, né? Levanta ali o servo de Deus. E quando ele levanta, ele está simbolizando o quê? Que ele está ressuscitando com Cristo. Mas isso já aconteceu. Isso aconteceu no passado, que reflete no futuro, que reflete no presente e responderá também no futuro nas nossas vidas. Então, irmãos, Paulo está falando para os irmãos que foram ressuscitados com Cristo. De maneira que nós podemos concluir, irmão Eduardo, que nós estamos ligados a Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Nesses três aspectos. Qual é a ligação que eu tenho com Cristo? Eu tenho a ligação com Ele na sua morte, na sua sepultura e na sua ressurreição. Então Cristo teve que se fazer morte por minha morte. Os irmãos entenderam? Cristo teve que morrer, se igualar a mim na minha morte. Se eu estava morto, então para eu ressuscitar com Ele, Ele teve que morrer comigo. Eu estava morto, Ele se coloca na mesma posição de morte, para que quando Ele fosse ressuscitado, eu ressuscitasse com Ele também. Os irmãos entenderam? Mesmo eu ainda não existia. Mas eu estava lá em Cristo. Lá em João capítulo 17, Jesus ora pelos discípulos, mas ora também por aqueles. Por nós também Ele orou, na sua oração sacerdotal. Então, é claramente que Ele teve que se fazer morte para a nossa morte, para que nós, juntamente com Ele, nos ressuscitássemos. Aí vem aquela questão. Lembra lá, irmãos, lá em Gênesis, capítulo 3, o próprio Evangelho, versículo 15, a semente da mulher queria esmagar a cabeça da serpente. Os irmãos lembram? Que da semente da mulher sairia um que ia esmagar a cabeça da serpente. Porém, a serpente ia fazer o quê? A serpente ia fazer o quê? Ferir o calcanhar. Que significa morte. Ou seja, Jesus ia ser ferido de morte. Porém, quando é que acontece, irmãos, que ele pisa a cabeça da serpente? Ele é ferido de morte na cruz. Porém, irmãos, quando no terceiro dia ele esmaga a cabeça da serpente com a sua ressurreição. A ressurreição foi a concretização da condenação da serpente. E Ele não pode mais nos prender. Todos os salvos, ressuscitou juntamente ali com Cristo. Ressuscitou com Cristo. Ali está a nossa vitória. A nossa vitória não está somente na cruz.
Porque se Cristo tivesse ficado na sepultura, nós estávamos perdidos. A nossa vitória está na ressurreição. Foi aí que Cristo esmagou a cabeça da serpente. Foi aí que Cristo foi gerado. Gerado no sentido de que agora ele é a cabeça da nova raça. Se Adão é a cabeça da raça caída, dos homens que nós estamos... quando terminar o culto, nós vamos ver aí, nós vamos sair, as pessoas estão nos bares, estão aí nos prazeres da vida. Essas são as pessoas que estão ligadas à raça caída. Mas, irmãos, existe um grupo que Deus escolheu, as pessoas que Deus escolheu, e que essas pessoas se dispôs seu coração de dilatar para Cristo, que elas, meus irmãos, pertencem à cabeça da raça erguida. Cristo é o cabeça da raça erguida. Então, aqueles que estão em Adão, eles estão caídos, mas aqueles que estão em Cristo, eles estão ressurretos. Então, você já ressuscitou com Cristo. Nós já ressuscitamos com o nosso Senhor Jesus Cristo. A obra de Cristo para ressuscitar os mortos. A morte de Cristo foi para nós, para nos ressuscitar juntamente com Ele. Então é sobre isso, diante desses fatos que estou mostrando aqui para os irmãos, que nós queremos aqui pontuar esse texto. Pontuar da seguinte forma: se nós já fomos ressuscitados com Cristo, como nós devemos nos comportar? Ou seja, aquilo que nós devemos fazer como servo de Deus que já ressuscitou com Cristo. Você entendeu a obra de Cristo para ressuscitar você? Você entendeu que agora você está vivo espiritual, que você já ressuscitou espiritualmente? É por isso que agora nós não podemos ser condenados, porque estamos ligados a Cristo, e Cristo em nós, nós em Cristo. Estamos nessa videira, de maneira, irmãos, que Ele pagou os nossos pecados. Ele pagou. Olha o que diz aqui, o que aconteceu na cruz. Eu peço que você abra Colossenses 2, de 13 ao versículo 15. Antes de nós passarmos para os nossos... pontuarmos aqui nossa mensagem, nosso sermão. O 2, o 1, a partir do 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. O que foi que aconteceu? Ele nos deu vida juntamente com Ele. Está vendo? A nossa vida foi juntamente com Ele. E o que foi que aconteceu, irmãos? Lá, quando nós ressuscitamos com Cristo. Irmã Laura, sabe o que foi que aconteceu? Ele perdoou todos os nossos delitos. Todos os nossos pecados. Lá, quando Ele ressuscitou por nós, Ele também apagou o nosso pecado. Os irmãos entenderam? Ele apagou o meu pecado. Ele apagou as minhas transgressões. Ele pagou todos os meus delitos. Desde aquele primeiro que eu cometi e ainda aquele que infelizmente eu vou cometer. Infelizmente, porque eu ainda estou na carne e não estou isento do pecado. Mas, meus irmãos, aqui diz que Ele perdoou. Paulo diz aos Colossenses, quando nós ressuscitamos com Cristo, Ele perdoou todos os nossos delitos. Mas no versículo 14, o que diz? O que foi que Ele fez no versículo 14? Cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Qual era esse escrito de dívida que era contra nós, irmãos? Qual era a dívida que nós tínhamos com Deus que não tínhamos como pagar? A dívida era a nossa rebelião contra Deus. Nós nos rebelamos contra Deus lá no jardim. Mas eu não estava lá no jardim, como é que eu me rebelei contra Deus? Adão estava lá te representando.
Adão estava lá me representando, eu sou descendente dele, ele me representa. Assim como Adão me representava, agora é Cristo que me representa. A raça erguida, Cristo é o cabeça dessa raça. Então, havia esse escrito de dívida. Você já imaginou, irmãos? Uma pessoa deve contrair uma dívida muito grande e ela não consegue pagar mais. Os juros aumentaram. Juros aumentou. Virou uma bola de neve. Virou uma bola de neve. E por mais que ela trabalhe, ela faz o cálculo. Ela diz, eu vou trabalhar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, tudo, a vida toda e não vou conseguir pagar essa dívida. E embolando cada vez mais. Quanto mais ela vive, quando ela vai olhar, mais ela deve, mais ela deve, mais ela deve, mais ela deve. Era nós com Deus. Era a minha condição com Deus. Cada minuto que eu respirava, mais eu estou devendo, mais eu estou devendo, mais eu estou devendo, mais eu estou devendo. De modo, irmãos, que eu não podia pagar nunca. Como eu chegaria diante de Deus devendo? Como eu pagaria a Deus a dívida? Como eu pagaria a dívida? Jesus mesmo disse, o que dará o homem em troca da sua alma? O que é que ele pode fazer? O que é que ele pode comprar? Ele não pode comprar. Não tem dinheiro no mundo que possa comprar, que possa quitar a nossa dívida. Cristo Jesus fez isso por nós. Quando? Lá na sua morte e ressurreição. O que foi que aconteceu com a minha dívida, a minha bola de neve? A minha bola de neve foi cancelada. Foi pago. Foi pago. Versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que constava contra de ordenanças, a qual era prejudicial. Era prejudicial. Agora você imagine se você deve a alguém. Você ficaria alegre? Você sabendo que você me deve R$1 milhão. É para a gente entender aqui. Você me deve R$1 milhão. Você ficaria alegre se eu dissesse a você assim, ó, quanto você me deve? Mas eu devo R$1 milhão, nunca vou poder pagar. E eu chegasse para você e dissesse, você não me deve mais nada. Como você sentiria? Você não me deve mais nada. Você ficaria alegre? Você tiraria o peso das costas, da consciência? Como você pularia de alegria, não é? A gente pularia de alegria. Alguém chegar assim e dizer, puxa, eu tenho uma dívida, eu fiz uma dívida. Já pensou alguém chegar assim e dizer, cara, você não está me devendo mais nada. Como não? Eu não estou devendo. Não precisa você me pagar. Não precisa. Você não ia conseguir pagar mesmo, né? Você não ia conseguir pagar, está pago. Está pago a sua dívida. Mas essa dívida, irmãos, constava contra nós. Versículo 5, versículo 15, ele diz, o que foi que aconteceu? Ele removeu inteiramente. Fazendo o que, irmã Laura? Encravando na cruz. Encravando na cruz. Versículo 5. E despojando os principados e as potestades publicamente, o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Como é que acontece um despojo? Um despojo. Eu quero trazer uma alusão aqui a uma guerra. Lembra do Velho Testamento? Que eles, quando venciam uma guerra, venciam uma nação, o que é que eles faziam? Eles lançavam a mão dos despojos. O que eram os despojos? Eram as riquezas, as coisas de valores que ficavam ali. Aquela nação que ganhava, ela pegava, fazia limpa. Foi o que aconteceu, irmãos? Cristo despojou as trevas, tirando-nos do reino das trevas. Ele despojou as trevas, irmãos. Ele tirou-nos das trevas, lembra? Ele nos tirou das trevas e nos colocou aonde? Na luz, no reino da sua luz. Então ele despojou as trevas, nos tirou de lá.
As trevas ficaram vazias, porque ele foi lá e despojou, triunfou deles, e como aqueles que zombam dos inimigos, e os inimigos dele, irmãos, eram os principados, as potestades. Ele diz: o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Eu dou graças a Deus porque eu faço parte do despojo. Eu estava lá nas trevas e ele me tirou, venceu o valente e me tirou de lá das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. E diante disso, irmãos, eu quero mostrar para os irmãos que a obra de Cristo Jesus, ela não pode ser em vão em nossas vidas. Eu quero chamar os irmãos para esses versículos. E eu quero que você acompanhe comigo o capítulo 3, versículo 2. Se isto aconteceu nas nossas vidas, o que nós devemos pensar? O que nós devemos buscar? Em primeiro lugar, o que nós devemos buscar, irmão Israel? Qual é a busca agora daqueles que foram despojados das trevas? Qual é a busca agora daqueles que foram ressuscitados com Cristo? Se você é crente, o que você deve buscar agora? Você deve buscar as coisas do alto. Você está vendo? As coisas que nós buscamos, ela é do alto. Nós nos empenhamos para as coisas do alto. Por que nós buscamos as coisas do alto? Porque é lá que Cristo vive. Então, o que é buscar as coisas do alto? É viver em prol do reino de Deus. Viver em prol do reino de Deus. Irmãos, resumindo, é a nossa vida cristã. A nossa vida cristã é a busca constante pelas coisas espirituais. Crescimento espiritual. É a busca constante pelas coisas espirituais, meus irmãos. Se nós buscarmos as coisas do mundo, logo, nós não estamos buscando, nós não estamos nem buscando e também nos coloca em dúvida se realmente estamos ressuscitando juntamente com Cristo. Aqueles que ressuscitaram com Cristo, eles buscam as coisas do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Agora vocês lembram de outro versículo que podemos encaixar aqui em Mateus 6, 23? O que você deve buscar primeiro? O reino de Deus. E o que mais? E a sua justiça. E as outras coisas, o que acontece? Nos serão acrescentadas. Busque primeiro o reino de Deus. Se você ressuscitou com Cristo, como eu ressuscitei com Cristo, busque primeiro as coisas do alto. O que é buscar as coisas do alto? É colocar Deus em prioridade. Deus em primeiro lugar. É não deixar que o mundo nos atrapalhe. É colocar Deus triunfando sobre nossas vidas em primeiríssimo lugar. Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus. Mas é só um pouquinho só. Só um pouquinho. Ama o Senhor teu Deus só um pouquinho. Amarás o Senhor teu Deus de todas as tuas forças. E é só isso? De todo o teu entendimento. Força e intelecto. Força e intelecto. Irmãos, não podemos deixar isso se afastar de nós, que ressuscitamos com Cristo, juntamente com Cristo. Busque a Deus primeiro. Busque a Deus primeiro, que você vai ver, irmãos, que Ele garante. Foi o Senhor Jesus Cristo quem prometeu que as outras coisas Ele te dá. O que é que eu preciso, mas que eu deixo isso de lado para buscar o reino de Deus? O que é que eu preciso? Ele vai dar. Porque Ele disse: as outras coisas serão acrescentadas. Ele também disse que aonde está o meu tesouro,
está o quê? O meu coração. O seu tesouro está no céu? O nosso tesouro está no céu? Se o nosso tesouro está no céu, nós buscamos as coisas do céu. E o nosso coração está lá. Quer dizer, toda a nossa força está no céu. Nossas emoções, está tudo em Deus, irmãos. Embora, no presente momento, pareça que nós não devemos pensar ou agir assim. Parece que pode parecer que nos falte algo. Possa parecer que buscar as coisas de Deus em primeiro lugar seja uma coisa inútil, vã e fútil. Mas não é. Não é. Aparentemente parece, para os nossos olhos humanos, vou buscar as coisas de Deus, mas eu não vou poder fazer isso. Não, deixa isso para lá. Deixa isso para lá. Não é assim não. Não vou fazer assim não. Pois, você vai contra a palavra de Deus, contra os conselhos de Deus. Porém, irmãos, quem ressuscitou com Cristo, busca as coisas que são do alto, onde Cristo vive. Ele está empenhado para buscar as coisas de Deus. Ele vive para o reino de Deus. Ele busca as coisas de Deus. Em segundo lugar, em que nós devemos pensar? O nosso intelecto, ele foi mudado, ele foi renovado. Quando nós ressuscitamos com Cristo, a nossa mente mudou. Nós pensamos agora diferente daquilo que nós pensávamos antes. A nossa mente foi transformada. A nossa mente, irmão Israel, foi renovada. Para o novo homem. O novo homem, que ele renasce dia após dia. Nós devemos buscar viver na presença de Deus. Tem uma palavra que os puritanos, se não me engano foram os puritanos na igreja primitiva, que eles declararam essa palavra. A palavra se chama corondel. Significa viver com Deus. Viver corondel, esta é a palavra que os puritanos colocaram em mente. Significa viver na presença de Deus. A nossa mente tem que estar conectada lá em cima. Lembra da peneira da nossa mente? Em que nós devemos pensar? Tudo que é puro, justo, honesto, boa fama, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Porque você já viu o ditado? Não está na Bíblia. É um ditado popular. Mente vazia, a oficina do que não presta. Mente vazia, a oficina do que não presta. Então, em vez de uma mente vazia, a mente deve estar ocupada. Em que nós devemos então pensar? Versículo 2: pensai nas coisas lá do alto. Pensai. Significa que nós devemos não pensar em nada daqui, não pensar em estudar, por exemplo, não pensar em trabalhar. Não é isso que ele está falando. Não é isso que ele está falando. Em pensar em não nos cuidar, não é isso que ele está falando. Ele está falando que todas as coisas de Deus devem ocupar o primeiro lugar em nossa vida. E que o nosso pensamento deve também estar ocupado com as coisas do céu. Pensai nas coisas lá do alto. Lá do alto. E a positiva é pensar nas coisas lá do alto. A negativa é não nas que são aqui da terra. Não nas que são aqui da terra. Jesus ensinou em Mateus sobre o tesouro. E não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e minam e roubam. Mas ajuntais para vós tesouros no céu, onde nem a traça
nem a ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam e minam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Meus irmãos, de modo que nós devemos pensar lá no alto. Se nós estamos pensando lá no alto, quando nós sentimos uma falta, nós vamos nos recorrer ou à leitura da palavra de Deus, ou à oração, ou à comunhão com os irmãos. Irmãos, quando eu sei que nós nos reunimos somente aos domingos, pela manhã, pela noite, é o que Deus está nos dando, e glória a Deus por isso. Mas durante a semana, eu sinto muita falta dos irmãos. Eu sinto muita falta dos irmãos. Chega sexta-feira, já está uma falta enorme dos irmãos. Eu sinto muita falta dos irmãos, da comunhão. Mas é o que nós podemos fazer. Em breve estaremos todos juntos, para sempre com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele vem. Amém? Amém. Então, irmãos, de modo que nós devemos ocupar com o nosso pensamento transformado, pensar nas coisas do alto. Você pensa nas coisas do alto? Quando você pensa nas coisas do alto, o que é que acontece? Você sente saudade dos irmãos, você gosta de ler a palavra de Deus, você também ora, você sente falta do culto. Você, quando não vem à igreja, você sente um baita de um vazio, né? Fica um vazio quando... Olha, irmãos, quantas vezes a gente, para não perder o culto, houve a necessidade de ir para Salvador. Hoje, eu já saí de lá 10 horas da noite. Eu já cheguei aqui de madrugada, mas não perco o culto. 12 horas da noite já saímos de Salvador. Não, eu quero estar com meus irmãos. Pensai nas coisas lá do alto. Não meça esforço para aproveitar os momentos que Deus nos dá. Para aproveitar esse momento. Buscai as coisas lá do alto. Não podemos medir esforço, irmãos, para estarmos juntos, cultuando ao nosso Deus. A irmã Luzia aí é prova que nós não medimos esforço. Podemos estar onde for. Vai ter o culto, nós largamos tudo para estar com os irmãos. Fique tudo para depois, mas o culto a Deus, não. Essa aí é prioridade. É prioridade na minha vida. A gente pode estar onde for, vai ter o... Não. A não ser que não haja uma força maior. Como por exemplo, irmã Laura, que está cuidando da saúde, vai estar em Salvador, né? Se ela não puder estar no culto, ela não vai estar, ela depende de outros. Mas nós que temos um bobozinho, pegamos o bobozinho na chave, o bobozinho responde 10 horas da noite, estou, senhor, em estrada, de manhã eu estou aqui, os irmãos nem sabem. Estamos aqui para realizar o culto, nem falamos nada com os irmãos, mas os irmãos já nem sabem onde já foi, voltou, mas está ali estudando para trazer a palavra de Deus, alimento para os irmãos e para nós também. Então, irmãos, nós devemos pensar nas coisas do alto, porque ressuscitamos com Cristo, junto com Ele. Eu quero encerrar o culto, a mensagem dessa noite com esta pequena conclusão. O triunfo do crente. Qual é o triunfo do crente? Quando é que nós iremos triunfar? Olha aí o versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Aí, se eu fosse pentecostal, eu ia fazer assim, ó, daqueles pulinhos agora. Irmãos, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Que manifestação é essa? Os irmãos podem me responder? O arrebatamento da igreja. Amém. Está vendo, irmãos? A Bíblia está repleta de versículos falando do arrebatamento. Todo dia a gente está falando, toda semana.
Não tem para onde correr. A gente fala mesmo, porque está na Bíblia. Quando Cristo, que é a nossa vida, porque eu ressuscitei com Ele, estava morto, eu ressuscitei com Ele. Quando Ele se manifestar, o meu triunfo, o que é que acontece? Eu me manifestarei juntamente com Ele. E em quê? Em glória. O que significa isso, irmã Cláudia? Sabe o que significa? Se a senhora vai se manifestar com Ele em glória, é salva. É salva. Só se manifestará com Ele em glória é quem já morreu em Cristo. Só quem ressuscitou com Ele. Qual é o triunfo? Quando Ele se manifestar, nós também nos manifestaremos com Ele. Porque aí eu convido a vocês a dar mais uns passos aqui, ó, logo à frente, para Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 3. 1 Tessalonicenses 3, versículos de 11 a 13. E eu encerro esta mensagem nessa noite. 1 Tessalonicenses 3. Achou? A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa. Por que estamos isentos de culpa? Porque lembra o que foi que aconteceu lá na cruz? Ele pagou. Estamos isentos de culpa. Ele cancelou nosso escrito de dívida. Então, se estamos isentos de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o que é que vai acontecer? Isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Quando Jesus Cristo vier, irmãos, aqueles que já morreram em Cristo, Ele vem juntamente com Cristo. Porque vai acontecer a ressurreição do corpo. Então, eu encerro dizendo, irmãos, que se eu estava morto em delitos e pecados, eu agora não estou mais, porque eu já ressuscitei com Cristo. Se o meu corpo, que herdou a corrupção, ele também será ressurreto na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E além do mais, a obra de Cristo me tirou da morte eterna. Que é a morte eterna? A separação total do homem de Deus. De modo que nós ressuscitamos com Cristo. O nosso corpo ainda não aconteceu. Mas algo já aconteceu. O livramento da morte espiritual, porque já ressuscitamos com Cristo, e da morte eterna, porque não seremos mais condenados. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém? Convido os irmãos a ficar de pé.